Pessoal, vamos reagir à cena final desse filme, que pra mim é um filme maravilhoso. Pra mim isso é uma obra-prima da sétima arte do cinema, né? Esse diretor é fabuloso, David Lean. Esse filme é chamado A Ponte do Rio Kwai, né? Se trata do período da Segunda Guerra Mundial, entre os japoneses fizeram um grupo de militares ingleses de refém, e se passa na construção de uma ponte, né? A ponte ela levaria suprimentos e ia ajudar na logística dos japoneses, né? Na guerra. E se passa com o, os japoneses obrigando os ingleses a construir, né? Como refugiados de guerra e tal. E é muito interessante, cara, essa cena final. É algo que me deixa inquieto há muitos anos. Eu vi esse filme há mais de 20 anos e vira e mexe, ele me vem à lembrança essa cena final. Porque ela traz uma reflexão muito grande, inclusive sobre a vida, né? Sobre tudo. O pastor Augusto Nicodemos, ele foi no podcast do Vilela e ele falou uma frase fabulosa. Nós, seres humanos, mesmo nas nossas melhores ações e virtudes, nós somos guiados por motivos egoístas, que a perfeição só existiu em Jesus Cristo, mais ninguém. Olha bem essa cena final aqui do filme. Depois eu vou explicar. Esse aí é o general. Esse é o general. Esse é o Coronel Nicholson, é o... Basicamente, a ponte ela acaba sendo destruída a despeito do Coronel Nicholson. Porque na realidade, ele era um coronel britânico. Então, obviamente, por mais que ele seja um prisioneiro de guerra, ele deveria defender a pátria dele, certo? Ou seja, se veio um grupo, né, para explodir a ponte, ele teria que apoiar esse grupo. E o que acontece é exatamente o oposto. Ele se nega. Na realidade, ele fica num conflito moral gigantesco ali entre a obra dele e entre a obra da ponte e o que deveria ser feito, que é proteger seu país, lutar pelo seu país, entendeu? Então, no final das contas, ele coloca a realização dele pessoal na ponte, de construir. Ele se mostra um grande líder. Aquela conquista pessoal dele é maior do que os anseios do país na guerra. Isso é impressionante. Isso traz uma grande reflexão, entendeu?
até perguntei pro chat GPT qual a interpretação dele dessa cena final, né, para eu tirar dúvida, porque todas as críticas que eu tava vendo do filme falava o oposto, não falava essa minha interpretação. Então acredito que essa interpretação minha seja mais, vamos dizer assim, mais fidedigna do que realmente aconteceu, entendeu? Vamos lá. Aí eu pergunto aqui, sobre o filme A Ponte do Rio Kwai, o Coronel Nicholson tinha amor pela ponte, por isso não queria que ela fosse destruída? Aí o chat GPT responde: bababá, enche muita linguiça, né? A Ponte do Rio Kwai, babá, no filme David Lynch, Segunda Guerra Mundial. O Coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, é um comandante britânico, é o líder, é o comandante britânico dos prisioneiros, e é conhecido por sua habilidade e determinação em construir uma ponte de alta qualidade para os japoneses. Ele acredita que a construção da ponte é uma forma de manter a moral de seus homens e demonstrar superioridade britânica, mesmo em condições adversas de prisioneiros de guerra. Ao longo do filme, o Coronel Nicholson desenvolve um certo orgulho e afeição pela ponte que ele e seus homens construíram com tanto esforço. Ele vê a construção da ponte como uma realização notável, e essa obsessão o leva a resistir aos planos dos aliados de destruir a ponte como parte de uma operação militar para interromper o transporte de suprimentos japoneses. No entanto, é importante notar que o Coronel Nicholson não está apaixonado pela ponte no sentido romântico, aí que eu discordo, mas sim está comprometido com a ideia de que a construção da ponte representa uma afirmação da dignidade e da engenhosidade britânica em face da adversidade. Sua relutância em vê-la destruída é motivada por seu senso de orgulho e pelo fato de que ele acredita que a ponte é um testemunho da capacidade britânica de realizar grandes feitos, mesmo nas condições mais difíceis da prisão de guerra. Eu discordo disso. Aí eu falo assim, eu boto entre aspas: e essa obsessão o leva a resistir ao plano dos aliados de destruir a ponte como parte de uma operação para interromper o transporte de suprimentos japoneses. Aí eu botei assim: veja bem, estrategicamente a destruição da ponte teria efeitos mais positivos para o seu país do que o pleno funcionamento dela, não? Aí o chat de GPT responde: você está correto. Vamos lá. Você está correto. Que saco isso aqui. Você está correto. Você está correto. Do ponto de vista estratégico, a destruição da ponte ter sido muito mais benéfica para os interesses dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A ponte sobre o rio Kwai, construída pelos prisioneiros de guerra britânicos, era de grande importância para os japoneses, pois fazia parte da rota de transporte vital para o envio de suprimentos para as tropas. Os planos aliados para destruir tinham como objetivo interromper a babá. Tudo isso já sei. No entanto, o Coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, isso já falou. Então, sim, do ponto de vista estratégico, a destruição da ponte teria sido mais benéfica para os aliados. Mas o personagem do Coronel Nicholson estava tão investido na construção da ponte que ele não conseguia ver isso claramente, o que cria a tensão dramática central do filme. Aí eu reajo aqui. Então podemos afirmar que para o Coronel Nicholson a ponte representava algo pessoal, acima dos anseios militares do seu país, certo? Esse é meu ponto, né? A ponte representava algo pessoal para ele, que ele colocou a realização acima dos anseios militares do seu país. Aqui o chat concorda comigo. Sim, exatamente. Para o Coronel Nicholson, a ponte representava algo pessoal e acima dos anseios militares do seu país. Sua obsessão pela ponte e sua determinação em construí-la com qualidade eram motivados por um senso de orgulho pessoal e profissional. Ele via a construção da ponte como uma oportunidade de... isso que eu discordo, né? Essa obsessão o levou a se identificar profundamente com a ponte, Aí eu reajo novamente. Será que ele estava mesmo interessado em mostrar a capacidade da engenharia britânica como superior?
Ou seu orgulho individual falou mais alto, visto que não queria explodi-la? Aí vem aqui, a interpretação das motivações do Coronel Nixon do filme pode variar dependendo da perspectiva de quem assiste. A narrativa do filme deixa espaço para interpretações diferentes. Aí ele dá uma enchida de linguiça aqui. Por outro lado, também é plausível argumentar que o orgulho pessoal e o desejo de receber o reconhecimento por parte dos japoneses desempenham um papel significativo em sua decisão de não construir a ponte. Sua relação complexa com o comandante japonês, Coronel Saito, e o respeito que ele desejava receber de Saito podem ter influenciado na sua relutância em permitir a destruição da ponte. Ou seja, é exatamente isso. O orgulho dele falou mais alto, porque o comandante japonês foi obrigado a ceder a ele. É uma relação de poder. Então, o orgulho dele próprio falou mais alto do que os anseios militares do próprio país. Aí você vê como é interessante isso, né? Como essa cena, como esse filme, ele traz essa reflexão bem interessante. Aqui, ó. Em última análise, o filme deixa a interpretação das motivações do Coronel Nixon aberta a diferentes perspectivas. E parte de sua profundidade como personagem está na ambiguidade dessas motivações. Portanto, a interpretação pessoal do espectador pode variar em relação às motivações específicas do Coronel Nixon em relação à ponte. Mas para mim, essa visão é a mais clara, é a mais óbvia, entendeu? Ele coloca claramente os objetivos pessoais, o orgulho dele, o orgulho, né? O orgulho de ter feito a ponte, acima dos anseios militares do seu país. Ironicamente, ele acaba detonando a ponte, porque na hora tem um tiroteio, ele acaba caindo sem querer, que é mais uma ironia do filme. Mas isso é algo que eu queria falar, porque isso me deixa inquieto por dentro. Tem filmes que marcam, né? Que marcam a nossa vida.